Destaque que chega de Brasília, a cúpula do Congresso passou a avaliar que o governo federal e o Supremo Tribunal Federal se uniram e já articulam retaliações aos poderes. Os parlamentares pretendem aprovar um pacote de medidas que inclui limitação dos poderes da Corte e também a reprovação de matérias econômicas do Planalto, além de tornar obrigatório que cada ministro de Estado preste contas bimestralmente à Comissão Mista de Orçamento. Nesta tarde, o presidente da Câmara Federal, Arthur Lira, já despachou a proposta que limita as decisões monocráticas dos ministros para ser analisada pela CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça da Casa. Vamos girar com os nossos comentaristas, começando com o Roberto Mota, ao vivo, conectado com a gente diretamente do Rio de Janeiro. Mota, seja muito bem-vindo, ótima noite a você. No programa de ontem nós tratávamos justamente sobre esse cenário de embate entre os poderes legislativo e judiciário. Quais seriam as consequências de um agravamento dessa situação, da corda cada vez mais sendo esticada? Enfim, hoje, um novo capítulo, Mota. Caniato, nesse ritmo, daqui a pouco o Congresso descobre que a Terra é redonda. Boa noite para você, boa noite aos meus colegas de bancada, boa noite à nossa audiência. Talvez o Congresso também descubra que o seu papel vem sendo gradativamente ocupado por outros. Eu não acho que se trata de retaliar, se trata de realinhar, reequilibrar os poderes. Eu vou citar aqui a Robert George, é o autor de um livro chamado A Consciência e Seus Inimigos. Ele fala sobre o pensamento de Abraham Lincoln, um dos maiores presidentes americanos. George diz o seguinte: Lincoln temia que os juízes, assim como outros funcionários do governo, pudessem exceder a autoridade que lhes foi concedida pela Constituição e, assim, usurpar a autoridade atribuída aos outros poderes. Lincoln acreditava que as violações judiciais da Constituição eram, em certos aspectos, mais graves do que as violações de funcionários eleitos. Dito de outra forma, nenhum poder da República é superior aos outros. Pois é, Mota, claro que daqui a pouco a gente vai trazer também as análises e as reflexões do Cristiano Beraldo, do Luiz Felipe Dávila. Tem vários assuntos importantes para a gente trazer nesta edição de Os Pingos nos Is. Agora, para o público que está em casa, as pessoas que acompanham diariamente a programação da Jovem Pan e se informam sempre quando a gente trata de questões como essa, elas se perguntam, bom, mas de forma prática, quais podem ser as medidas para apaziguar um conflito entre dois poderes? Eu fico pensando que talvez medidas no âmbito da legislação, ou seja, mudanças no regramento para impedir, por exemplo, interferência entre os poderes. Você acha que é muito mais no sentido de ajustar a legislação ou você acha que passa muito mais pelos atores que lá estão? Uma vez que alguns saiam, talvez tudo mude. Eu acho que você foi no X da questão, Caniato. Eu acho que passa principalmente pela mentalidade de quem está no poder. Passa pelo entendimento do que é democracia, do que é república, do que é o sistema de freios e contrapesos. Passa por humildade, Caniato. Humildade para pensar assim, eu tenho a minha opinião, eu tenho a minha visão, mas tem gente que pensa diferente de mim. Eu não posso impor a minha opinião pessoal em cima de 200 milhões de habitantes, 200 milhões de pessoas que pensam, que tomam as suas decisões. Eu não acho que a questão passe por legislação, até porque um dos poderes tem como função interpretar a legislação. Então a gente entra numa espécie de jogo louco, porque um poder faz a legislação, o outro poder interpreta a legislação do jeito que quiser. Como é que você mata essa charada? Muita gente, algumas pessoas, discordam de mim. Algumas pessoas dizem, olha, o Congresso deveria reagir a essa situação aprovando uma nova legislação que dê ao Congresso Nacional a última palavra em determinadas questões. Como o Congresso é a casa do povo, formado por pessoas que tiveram votos, que foram eleitos, se alguma questão for de difícil solução, então que a última palavra
fique com o Congresso Nacional. Mas, como eu disse, eu não tenho certeza que esse é o melhor caminho. Pois é, várias pessoas se manifestando sobre essa situação e a gente precisa destacar a notícia que a gente vai tratar em relação à possibilidade da Câmara Federal discutir e votar uma proposta de emenda à Constituição que limitaria os poderes do Supremo Tribunal Federal, ou seja, uma movimentação por parte dos legisladores para alterar o funcionamento da Suprema Corte do país. Enfim, a gente vai tratar desses detalhes com os nossos comentaristas. O Luiz Felipe Dávila também com a gente. Dávila, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. A gente tem tratado nos últimos programas desse embate permanente entre o Judiciário e o Legislativo Federal, quando a gente trata do Judiciário, principalmente a Suprema Corte, enfim. Uma ação daqui, uma reação acolá. A notícia de hoje é a possibilidade da Câmara Federal colocar em votação, em discussão, aquela PEC que limitaria os poderes do STF. Claro que muitos fazem a conexão com a decisão do Supremo Tribunal Federal em relação às emendas. Dávila. Boa noite, Caniato, boa noite, Mota, boa noite, Beraldo, e boa noite à nossa audiência. Olha, é a história de tomar a medida certa por caminhos tortos. O Legislativo deveria acabar com as decisões monocráticas do Supremo, porque elas são decisões individuais que violam o espírito de uma Corte Constitucional, que é justamente a voz do colegiado. Mas, infelizmente, aparece como uma maneira de retalhar a decisão do Supremo de pedir mais transparência para as emendas parlamentares. Por isso eu digo, é uma medida correta por meios tortos. Parece que não é por convicção, mas por retaliação. O fato é que acabar com decisões monocráticas na Suprema Corte é uma boa medida, uma medida que ajuda a restaurar a voz do colegiado do Supremo Tribunal Federal, ao invés de ser a voz individual. Porque essa história de voz individual, Caniato, só vem aumentando o ruído, agravando esse ativismo do judiciário e não permitindo que o plenário se manifeste sobre questões tão importantes para o país. Tá certo. Agora, acho que tem um aspecto que a gente precisa considerar também. Vou até chamar o Mota. Daqui a pouco o Beraldo vai estar aqui com a gente no estúdio em São Paulo, hein? Mota, mas muitos se perguntam, bom, STF existe há tanto tempo, assim como o Poder Legislativo, Câmara, Senado, enfim, nem sempre houve uma relação perfeita, harmônica. Eu acho que sempre há alguém que fica insatisfeito, dependendo da movimentação de um outro poder, de alguma figura que acaba invertendo ou impedindo que determinada medida avance, enfim. Mas quando é que esse problema que a gente observa hoje começou? Muito se fala sobre o ativismo judicial, vocês já trataram disso algumas vezes, interferência entre os poderes, uma Suprema Corte que muitas vezes acaba transformando a apreciação de uma matéria em um terceiro turno. Muitos falam, mas a Suprema Corte ou o Poder Judiciário acaba legislando, desfaz o que foi aprovado no Congresso Nacional. Mas tem um ponto de virada aí, teve um momento específico que a gente começou a identificar que isso aconteceu e foi determinante para esse cenário que a gente observa agora? Essa é uma excelente pergunta, Caniato. Diversas pessoas dão respostas diferentes para isso. Há quem diga até que esse é um fenômeno que já vem acontecendo há muito tempo, a gente é que não prestava atenção. Só que agora, com a comunicação instantânea, a internet, as redes sociais, acontece uma coisa que nunca aconteceu antes na história do Brasil. É mais fácil, você parar uma pessoa na rua aleatoriamente, essa pessoa provavelmente, muito mais provável que ela saiba a escalação do maior tribunal do país do que a escalação da seleção brasileira. Isso nunca existiu no Brasil antes. Então, as pessoas que estão em posição de poder nunca foram submetidas a um escrutínio tão grande. Algumas delas não estão gostando disso. Preferem aquele tempo em que as coisas aconteciam meio escondido. Mas na minha visão bem particular, de quem acompanhou uma parte desse processo por dentro,
Eu diria que o grande marco foi a eleição de 2018. Foi quando o presidente Jair Bolsonaro foi eleito e a gente viu uma reação do que muita gente chama de sistema, de mecanismo, de estamento. São pessoas que amam a democracia e a república, desde que o poder fique sempre na mão de pessoas que eles gostam. Quando entra alguém que tem ideias diferentes, esse opositor, esse adversário é transformado no inimigo que precisa ser eliminado da vida pública. Isso teve reflexos, obviamente, não só na questão da justiça, em vários outros aspectos da nossa vida pública, inclusive na mídia, na comunicação. A gente teve surpresas terríveis, né, de pessoas que passaram a vida inteira se vendendo como a favor da diversidade, contra a censura, a favor da liberdade, até o momento em que existiu a possibilidade que os seus adversários políticos chegassem ao poder. A partir desse momento, o jogo virou. Então, eu diria que é um marco para mim, pelo menos para mim, quando ficou claro o que estava acontecendo no Brasil, foi em 2018. Pois é, uma importante reflexão do Roberto Mota também. Vou repassar essa pergunta, esse questionamento para o Luiz Felipe Dávila. Dávila, queria pedir a sua reflexão sobre esse momento conturbado, essa relação de embates permanentes entre legislativo e judiciário. Enfim, você consegue determinar quais são os fatores que agravaram essa situação? Se há um ponto de virada, um marco para determinar essa nova fase dessa relação? Eu me lembro que muitos diziam lá atrás, há alguns anos, talvez uma década para trás, que o advento da transmissão das sessões da Suprema Corte também colocou um tempero nessa situação. Os egos também acabaram ficando inflados demais, Luiz Felipe Dávila. É verdade. A história de transmitir as sessões numa televisão aberta acabou aquela discrição que precisava ter para ter a voz do colegiado e não a voz individual de cada um. A televisão, na verdade, traz aí o voto individual. O que importa numa Corte Constitucional é a decisão do coletivo, da Corte Suprema. Não importa o que o Caniato pensa, o que o Dávila pensa, o que o Mota pensa. O que precisa saber é como que a Suprema Corte se comporta diante daquele tema. Então, realmente foi algo que piorou muito, porque acabou aquela discrição que precisa ter para tomar decisões de uma forma menos midiática, vamos dizer assim. Mas eu tenho como marco, diferentemente do que o Mota mencionou na eleição de 19, que começou esse agravante com a política. Quem vem judicializando a política são os políticos. É inacreditável, Caniato. Cada vez que se perde uma votação no Congresso Nacional, recorre-se ao Supremo para questionar a constitucionalidade. Isso foi um mecanismo muito utilizado, principalmente por pequenos partidos, né? Partidos como o PSOL, tal. Então, tudo nós acabamos transformando numa batalha constitucional, o que deveria ser decidido unicamente na esfera do legislativo. Então, parte da culpa deste ativismo do judiciário é da própria política. É a política judicializando questões ou tentando reverter derrotas no parlamento. É como se o Supremo se tornasse uma espécie de terceiro turno de votações no Congresso Nacional. Isso é muito ruim. Então, a politização ocorreu por causa dos partidos, porque o Supremo Tribunal Federal, Caniato, só pode se manifestar quando ele é provocado. Ele não pode escolher uma questão e começar a legislar. Se ele não é provocado, não pode haver uma manifestação do Supremo. Então, hoje, eu defendo que é preciso ter um limite para esse questionamento da constitucionalidade das medidas. Por exemplo, você precisa ter um apoio mínimo aí de 10% dos parlamentares, algum tipo de piso para não poder um único parlamentar de um partido nanico poder recorrer ao Supremo e ficar questionando a constitucionalidade e criar esse caos hoje que é a insegurança jurídica no país. Então, a meu ver, acabar com decisões monocráticas é importante, acabar com essa ADINs, com
As ações diretas de inconstitucionalidade que foram banalizadas são duas medidas fundamentais para que a Corte Suprema possa voltar a ser uma corte constitucional. Olha, tem muita gente chegando aqui nessa discussão, é importante, inclusive, relembrar a nossa audiência que a notícia principal, essa ideia da Câmara Federal colocar em votação ou apreciar, debater a PEC que poderia limitar os poderes dos ministros do Supremo Tribunal Federal, isso acaba incentivando e estimulando um debate mais amplo sobre possibilidades, olhando inclusive para frente, para as próximas eleições. Tem muita gente que defende mandato para os ministros do Supremo Tribunal Federal, muita gente questiona até o impedimento de ministros a esse dispositivo. Por que não acontece? Enfim, a gente vai trazer as análises dos nossos comentaristas. Você, Mota, como resolver um impasse que a gente observa nessa relação entre legislativo e judiciário, mas especialmente quando a gente olha para a Suprema Corte, quais ajustes poderiam ser feitos a médio prazo? Claro que a gente observa essas movimentações do Legislativo Federal, fala-se em aprovar uma PEC para limitar os poderes da Corte, mas tem outros dispositivos que muitos defendem, né? Criação de mandato para os ministros do Supremo Tribunal Federal, até a questão que envolve o impedimento, né? Há tanta gente que defende, existe esse dispositivo, só que ele nunca foi adiante por conta de uma relação não muito clara entre a Suprema Corte e também os parlamentares, Mota. Eu tenho dificuldade, Caniato, de achar que qualquer uma dessas medidas vai resolver o problema. Porque, como eu disse antes, o Congresso faz as regras, mas quem interpreta as regras são os tribunais. Inclusive, o tribunal tem um poder, um superpoder de dizer essa regra é inconstitucional, então não pode ser cumprida. Como é que você sai dessa cilada? É muito complicado. Você criar mandatos, isso resolve o quê? Você pode ter, em vez de você ter uma pessoa ruim lá durante muito tempo, você vai ter uma sucessão de pessoas ruins ficando pouco tempo. Isso melhora ou piora a situação? Não sei. Eu acho que o melhor caminho, e eu digo isso com muita cautela, porque isso obviamente não é uma solução, isso é mais um desejo, seria a gente ter, ocupando essas posições, pessoas que tenham uma consciência do papel representado por aquela instituição. Só para lembrar, a Suprema Corte americana não tem mandato, que eu saiba. A Suprema Corte americana recebe, assim como a Suprema Corte brasileira, todo tipo de pedido. Se eu me lembro bem, a Suprema Corte americana recebe 8.000 pedidos de julgamento por ano. Ela aceita e julga 80%, 1%. 99% dos pedidos são rejeitados. Bastava isso acontecer aqui. A única questão que eu acho que talvez merecesse uma modificação nas regras é o fato da nossa Corte Constitucional julgar pessoas. Eu acho isso incompreensível. Uma Corte Constitucional é para julgar a constitucionalidade de leis, de atos, de decisões, não para julgar pessoas. Eu acho que talvez aí neste ponto esteja a chave para desfazer essa impossibilidade que se criou de se tomar qualquer atitude em relação a situações que são percebidas como incorretas, né? Porque a casa que poderia tomar essa atitude tem pessoas que poderiam eventualmente vir a ser julgadas. Então, eu acho que talvez nesse ponto específico, transformar a Corte Constitucional em Corte Constitucional pura não é função de Corte Constitucional julgar ninguém. Eu acho que essa talvez seja a mudança. No resto, eu sou muito cético em relação à alteração de qualquer regra. O que nós precisamos é ter, nas posições de poder, estadistas e juristas dignos desse nome, que saibam as funções que eles têm que cumprir lá
e os limites dessas funções. A relação tensa entre os poderes judiciário e legislativo. Em destaque nessa abertura de Os Pingos nos Is, o que poderá acontecer? Claro que a gente tem trazido as últimas notícias, as últimas informações, a gente amplia essa reflexão com os nossos comentaristas. E agora o Cristiano Beraldo aqui nos estúdios em São Paulo. Beraldo, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. Claro que a gente trouxe a notícia principal, a possibilidade da Câmara apreciar muito em breve uma proposta de emenda à Constituição que limitaria os poderes do Supremo Tribunal Federal. Muitos entendem que seria uma retaliação à decisão do Supremo em relação às emendas parlamentares. Enfim, queria que você trouxesse sua reflexão sobre o tema. Quais são os aspectos que a gente precisa considerar para fechar essa discussão? Caniato, a iniciativa ela pode ter sido motivada por algo inadequado, né? Esse conceito de retaliação. Mas ela provoca uma discussão que é necessária. Boa noite a você, ao Mota, ao Dávila, a nossa audiência que nos prestigia diariamente aqui nos Pingos nos Is. E essa situação que a gente se encontra hoje, dessa tensão entre os poderes, ela tem que nos levar como sociedade a uma reflexão importante. Quando que isso mudou? O que aconteceu com a nossa corte, que tem uma tradição bastante extensa de grandes juristas, uma influência muito pequena que a gente, se olharmos o nosso retrospecto não muito distante, a gente vê que talvez o que tenha mudado a dinâmica entre corte, executivo e legislativo tenha sido a indicação de Joaquim Barbosa pelo então presidente Lula, no seu, se não me engano, no seu primeiro mandato. E aí, Joaquim Barbosa, que não tinha nenhuma relação pessoal com Lula, não tinha nenhuma relação com o partido, não tinha nenhum histórico de envolvimentos políticos ou partidários, assume a vaga de ministro e se torna relator do caso conhecido como Mensalão e depois preside a corte durante esse julgamento. Parece que a partir dali ficou evidente que quando o governo, quando parlamentares não estão querendo cumprir as regras e as leis, torna-se essencial se ter alguém que o apoie na Corte Suprema. Neto, meu avô, Bilac Pinto, foi indicado para o Supremo Tribunal Federal no regime militar. Eu desafio a qualquer jurista ou advogado pegar uma decisão que indica ali qualquer tipo de condescendência com atuações do Poder Executivo. Ele que tinha sido parlamentar, desafio de novo. Ele, Oscar Dias Corrêa, tantos outros, Adalto Lúcio Cardoso, Aleomar Balieiro, tantas pessoas altamente qualificadas que passaram pela Corte Suprema e que não têm no seu histórico nenhum tipo de atuação para acelerar ou desacelerar processos conforme uma das partes. Então, diante desse cenário em que essa tradição foi deturpada, a sociedade precisa encontrar uma alternativa. E eu acho importante que essa discussão aconteça, não na circunstância atual de retaliação, isso é uma coisa absolutamente não desejada, mas que a gente precisa falar sobre isso e refletir sobre a realidade brasileira, sem dúvida nenhuma a gente precisa, Caniato. E falaremos muito aqui na programação da Jovem Pan News.